Bem, de volta com o regimento interno, de volta para darmos continuidade aí ao procedimento da execução contra a fazenda pública, o pagamento dos precatórios trabalhistas, tá? Na aula passada nós vimos do artigo 126 até o artigo 129. Vamos então para o artigo 130, que trata do seguinte, ó. Constatada a quebra da ordem na quitação do precatório, o fato será comunicado ao presidente do tribunal, que mandará notificar pessoalmente a autoridade competente, determinando que seja feita a correção em 10 dias, com a efetivação dos depósitos necessários ao pagamento dos requisitórios anteriores. Grifem, em 10 dias. O que é isso aqui? Ó? O que vocês precisam lembrar? Ó, aconteceu o pagamento do precatório, mas não na ordem cronológica devida. Por exemplo, o precatório número 3, ele foi pago antes do precatório número 1 e do precatório número 2. O precatório número 1 e o número 2 não foram pagos, tá? Mas o precatório número 3 foi. Peraí, gente. Eu desrespeitei o direito de precedência do credor número 1 e do credor número 2 com relação ao credor número 3. E isso nós já vimos, inclusive, no texto constitucional. Quando isso acontece, o que o credor, inclusive, pode pedir ao presidente do tribunal competente? O sequestro da quantia necessária, né? Para a satisfação ali do seu crédito e do seu direito de precedência. Só que antes do presidente do TRT sequestrar o valor, o que ele vai fazer? Tomar as providências do artigo 130, tá? Então, ó, constatada a quebra da ordem na quitação do precatório. O precatório número 3 foi pago antes do precatório 2 e do precatório 1. Credor 1 e credor 2 estão lá, né? Sem receber. O credor 3 já recebeu, tá? Então, já tive ali o pagamento do precatório. Constatada a quebra da ordem na quitação do precatório, o fato será comunicado ao presidente do tribunal, que mandará notificar pessoalmente a autoridade competente, determinando que seja feita a correção em 10 dias, com a efetivação dos depósitos necessários ao pagamento dos requisitórios anteriores, tá? Então, o presidente do TRT, de posse dessa informação, que houve quebra da ordem aqui, ó, vai determinar, vai comunicar, né, a autoridade competente do órgão devedor que ela promove em 10 dias o pagamento desses dois credores aqui, ó. Afinal de contas, o direito de precedência deles foi desrespeitado. Eu não tinha que ter o pagamento do precatório número 3, eu tinha que ter primeiro o pagamento do precatório 1, depois o pagamento do precatório 2 e depois o pagamento do precatório 3. Eu preciso respeitar a fila dos precatórios, tá? Então, ó, constatada a quebra da ordem, o presidente do TRT comunica ao órgão devedor, a autoridade competente do órgão devedor, e ela tem que fazer a quitação daqueles que foram prejudicados, tá? No prazo de 10 dias, com efetivação dos depósitos necessários ao pagamento. Vejam só, né? Então tem que acontecer o pagamento aí, ó, no prazo de 10 dias. Aí vamos supor, tá? Vamos supor que isso não aconteça. Que eu tenho ali, né, o prazo flui, eu tenho os 10 dias, passam-se 10 dias, tá? E a autoridade competente do órgão devedor não promove o pagamento do precatório número 1, do precatório número 2. O que vai acontecer? O que pode acontecer? Aí é a regra do artigo 131. O que a gente tem no artigo 131? Ó? A requerimento da parte, então a parte tem que provocar, a parte tem que pedir, tá? A requerimento da parte, tá? Ouvido o Ministério Público do Trabalho, o presidente do tribunal determinará o sequestro e outras medidas cabíveis na espécie nos seguintes casos. Então, peraí, o meu direito de precedência foi violado. O presidente do tribunal comunicou isso ao órgão devedor. O órgão devedor fingiu que não era com ele. Passaram-se os 10 dias. O que eu, enquanto credor, que tive desrespeitado o meu direito de precedência, vou fazer?
provocar o presidente do TRT para que o presidente do TRT sequestre, né, garanta ali o valor necessário à satisfação do meu crédito, né? Então, para que eu tenha ali efetivamente o pagamento do precatório. Então, ó, a requerimento da parte, ouvido o Ministério Público do Trabalho, o presidente do tribunal determinará o sequestro e outras medidas cabíveis na espécie nos seguintes casos. Inciso 1º, quando ultrapassado o prazo previsto no artigo anterior. Então, quando eu tenho ali o vencimento dos 10 dias do artigo 130, o presidente do TRT vai lá e sequestra, só que ele não pode agir de ofício, tá? Ele tem que ser provocado pela parte credora, pela parte ali interessada, né? E também, ó, no caso do inciso 2º, quando o pagamento de débito constante de precatório judicial efetivar-se diretamente ao credor, ainda que por acordo, preterindo-se o direito de precedência, tá? Ah, foi feito um acordo com o precatório número 3, não interessa. Eu não posso ter um acordo do órgão devedor diretamente com o precatório número 3, não. Eu preciso respeitar o precatório número 1, precatório número 2, a ordem cronológica. Aquele dinheiro ali, ó, utilizado para o respectivo acordo, pode ser necessário para a satisfação do direito de precedência do número 1 e do número 2, tá? Então, ó, por isso essas possibilidades de sequestro. Isso está lá na Constituição também, no artigo 100 da Constituição Federal, só que de uma maneira mais genérica. Aqui a gente está vendo de uma maneira mais detalhada. Mas, ó, a minha aposta no 131 é uma cobrança do inciso 1º, porque ele tem correlação com o artigo 130, tá? Então, cuidado aí com o 130 e com o 131. 132, para a gente finalizar a presente aula, tá? Comunicar-se-á ao presidente do tribunal quaisquer pagamentos ou outra forma de quitação após expedido o ofício precatório pelo juiz da execução, ainda que no curso de seu processamento. Peraí, professor, voltou a falar de ofício precatório, não entendi nada. Gente, eu tenho que lembrar o seguinte, ó, o ofício precatório, deixa eu passar para cá, ó, o ofício precatório, tá? Ele não é expedido pelo juiz da execução, tá? Não é ele que leva, tá? O precatório até o TRT, ele chegou aqui no TRT, ele está sendo processado. Mas pode ser que lá na primeira instância surja, né, uma conciliação, um acordo, uma quitação, um pagamento daquele respectivo débito, tá? Aí eu vou aplicar a regra do artigo 132, ó. Comunicar-se-á ao presidente do TRT quaisquer pagamentos ou outra forma de quitação, após expedido o ofício precatório pelo juiz da execução, ainda que no curso de seu processamento, tá? Então, se aconteceu o pagamento aqui de qualquer forma na primeira instância, mesmo que o ofício precatório já esteja tramitando aqui dentro do TRT, isso precisa ser comunicado ao TRT, é uma questão natural, uma questão óbvia, tá? Então, ó, atenção aí sobretudo com o artigo 130 e 131, é a minha aposta em termos de prova, tá? O 131, inciso 1º, correlacionado com o artigo 130. No nosso próximo encontro, falaremos a respeito do artigo 133, 134 e também o artigo 135 do Regimento Interno, ok? Obrigado, até o nosso próximo vídeo, então, dando continuidade às nossas aulas de Regimento Interno do TRT.